Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o nosso estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, agora na parte número 23, tá? Essa obra de Rubens Saraceni. No vídeo anterior, a gente finalizou o estudo sobre os orixás. A partir de agora a gente vai começar o estudo do capítulo número 12, tá? Se eu não me engano, o livro são 24 capítulos, então a gente vai chegar na metade do livro, onde a gente vai ver as 7 linhas de Umbanda, tá? Esse capítulo aqui a gente vai passar meio que por cima, tá? Porque existe um livro de Rubens Saraceni, que eu não fiz a leitura ainda, mas existe um livro dele específico sobre as 7 linhas da Umbanda. Então, obviamente não tem como... Aqui no livro físico ele vai condensar 5 páginas, não tem como 5 páginas aqui abordar todo um tema que ele vai ter um livro específico abordando. A mesma coisa a gente vai ver lá na frente, a gente vai ver sobre orixás ancestrais, existe um livro específico de Rubens Saraceni só sobre os orixás ancestrais. Então, né, não tem como a gente imaginar que 5 páginas vai contemplar o que seria um livro inteiro. Mas já nos dá uma boa ideia, que isso que é o que eu acredito que é o foco, não é aprofundar mais no tema, mas já nos dá uma ideia sobre essas linhas de trabalho da Umbanda, tá bom? Então, vamos lá, ó. Capítulo 12, as 7 linhas da Umbanda, de Umbanda. As 7 linhas de Umbanda não são 7 orixás, mas sim as 7 irradiações divinas, que são 7 vibrações de Deus que dão sustentação a tudo que existe no nosso planeta. São irradiações divinas e cada uma flui num padrão próprio e influencia quem é alcançado por ela, alterando os sentimentos mais íntimos e o nosso padrão vibratório, tornando-os afins com elas, que estimulam em nós a vibração de sentimentos nobres e virtuosos. São 7 irradiações, 7 padrões vibratórios, 7 sentidos da vida e 7 sentimentos. As 7 irradiações dão origem a 7 essências, que dão origem a 7 elementos, que dão origem a 7 tipos de materiais ou energias. São 7 tipos de matérias ou energias, perdão, mas 7 tipos de matérias ou energias. Essências: cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica e aquática. 7 essências. Como essências são irradiações essenciais que penetram o nosso mental e espalham-se pelo nosso ser imortal, estimulando-nos de dentro para fora, ativando nossos sentimentos virtuosos. Mas quando são irradiações energéticas ou elementais, elas estimulam nosso corpo energético, alterando o nosso padrão vibratório, elevando-nos imediatamente. São essas irradiações que nos chegam por intermédio dos orixás. Existem orixás que, por sua própria natureza, são polarizadores e irradiam essas vibrações de forma passiva ou ativa. Enquanto que no nível de essência eles são imperceptíveis, pois nos chegam direto de Deus. Mas quando as recebemos dos orixás, elas são elementais e já foram bipolarizadas. Logo, as 7 linhas assumem essa bipolarização, surgindo automaticamente 2 polos em cada uma delas. Assim, temos 7 linhas, mas 14 orixás, pois uns ocupam os polos ativos e outros os polos passivos. É nesta bipolarização que os arquetípicos dos orixás vão se formando. Aí eles vão se individualizando e assumindo atribuições específicas, mesmo atuando sobre uma mesma irradiação. E aqui a gente tem uma tabelinha e a gente vai ver um pouco mais aqui sobre as linhas. Antes de a gente seguir a nossa leitura, olha que interessante o que a gente viu. Então, a gente está vendo 7 em tudo quanto é canto, né, que é o número da persona divina. Então, isso nos corrobora e vem nos ver o funcionamento da criação divina. Então, a gente já vê isso. Uma coisa que ele vai falar aqui, não sei se mais para frente ele vai falar, mas já que trazendo para nós ficar bem claro, a gente entender isso,
Vamos ler bem no início de novo, ó. Aqui, ó. As 7 linhas de Umbanda não são 7 orixás, mas sim as 7 radiações divinas, que são 7 vibrações de Deus que dão sustentação a tudo que existe no nosso planeta. A gente vai ver isso mais pra frente, se eu não me engano. Eu acho que nesse capítulo aqui não. A gente vai ver isso. A gente não se enganar e achando que só existe os orixás que a gente estudou no capítulo anterior, por exemplo. Não, existe mais orixás que isso. É que esses são os que nós temos conhecimento até agora, porque se a gente aprofundar mais, a gente não consegue absorver. Então, frente ao que a gente consegue absorver agora, que a espiritualidade trouxe. E a gente não cair no engano de achar que o orixá é aquela energia. Entende? Por isso que eu trouxe de volta esse ponto aqui para deixar bem claro para nós, para a gente não cair nisso, porque não é isso, né? A energia, como nós vimos ali, de Iemanjá, que essa energia de amor, essa energia de criação, de criatividade, não podemos confundir com aquela energia. Iemanjá transmite aquela energia para nós, mas a energia é muito maior, por isso que ele vai dizer. Então, nós temos 7 grandes energias aqui, que vão além dos orixás. Muitas vezes, em várias situações, o próprio orixá a gente vai acabar confundindo como se ele fosse aquilo ali, mas na verdade ele é muito mais, né? Então, Iemanjá sim é um orixá de amor, de criação, né? De criatividade, né? De se fazer a vida. Mas essa energia de criatividade é muito maior que isso, né? Xangô é o orixá da justiça, mas a justiça maior, a lei divina, é muito maior que isso, né? Então, eu queria ressaltar esse ponto no que a gente acabou de ver aqui. Outro ponto interessante, que eu aqui mais aqui pro final. Ó, quando são irradiações energéticas ou elementais, elas estimulam o nosso corpo energético, alterando o nosso padrão vibratório e elevando-nos imediatamente, né? Então você vê, quando essas irradiações são de energia ou elementais, isso altera nosso corpo imediatamente. Então você vê que interessante, como ele vai nos falar aqui, né? Existem. Não, aqui um pouquinho antes. Então ele vai dizer, né? Não preciso ler aqui, né? Então ele vai dizer que quando Deus está emanando aquela radiação, é tão sutil, é tão leve que a gente vai absorver aquilo e às vezes não vai nem sentir. Entende? Então olha como é que Deus trabalha na sutileza e vai nos alcançando. Mas quando essas energias são emanadas, irradiadas pelos orixás, a gente sente com muito mais intensidade. E aí, quando eu estava fazendo essa leitura, eu entendi por que às vezes acontece aquela situação de, por exemplo, Deus está nos ajudando a todo momento. Então, se eu falo, oh, Deus, me ajuda para que eu consiga um emprego, e saio para procurar emprego, de eu, por exemplo, pedir com uma oração com um pouco mais de intensidade. A gente sente mais aquilo. Diz, Deus, pô, me ajuda para que eu consiga arrumar um emprego e tal. E da mesma maneira, quando a gente vai fazer uma oração, por exemplo, no orixá. Então, pô, Xangô, me ajuda com aquela situação que eu estou sofrendo uma injustiça na minha empresa, que o cara que trabalha comigo quis passar rasteira inventando mentira, isso vai me gerar uma demissão. Pô, me ajude para que isso se resolva. E a gente sente com mais intensidade essa oração, por exemplo. Por quê? Porque você vê, a gente está sentindo mais essa radiação do orixá. Não que com Deus não aconteça, muito pelo contrário. Deus é muito mais poderoso. Né? Nosso Pai, Mãe e consciência divina. Né? O divino Criador. Mas é mais sutil e mais leve, né? Entende? Então achei bem interessante isso. E também achei interessante trazer aqui, vou fazer uma leitura de novo, ó. Como as essências são irradiações essenciais que penetram o nosso mental e espalham-se pelo nosso ser imortal, estimulando de dentro para fora, ativando nossos sentimentos virtuosos. Entende? Então a gente viu que essas irradiações e elementais vêm para nós e a gente não percebe tanto pela sutileza como Deus age. Quando vem pelos orixás, isso mexe com mais força, a gente sente com mais intensidade essa transformação. Né? Não que o que vem de Deus não nos transforma, porque é óbvio que transforma, mas é uma transformação mais sutil. Né? E achei interessante ver, quando vem nas essências, como ela atua no nosso mental, atua no nosso sentimento, então aquela dinâmica. Pô, estou trabalhando, por exemplo, orando a Deus para me ajudar na reforma íntima, para que eu me torne uma pessoa melhor moralmente, fortaleça a minha fé, me torne um ser humano melhor, entende? Me sintonize com a espiritualidade maior,
de melhor forma, né? Trabalhe realmente para Jesus, trabalhe para construir um mundo melhor. Opa, então estou tentando evoluir como ser humano. Então vai ter essas energias que vão ajudar o meu mental, como ele vai dizer aqui no final do capítulo, então vão trazer essas energias superiores, né? Então, interessante ver isso. Agora vamos para a parte, né? Então você vê, só para finalizar aqui, antes a gente ver essa questão dos bipolares, né? Então a gente vê, como eu já estou comentando aqui em vários partes dos vídeos, né? A gente sabe, é uma lei hermética, o mundo é dual, né? Então você vê, aqui é a mesma situação. Quando a gente fez o estudo dos orixás, a gente viu, ó, esse orixá aqui é ativo, esse orixá aqui é passivo. Nós vimos isso. Inclusive, nós vimos que temos orixás que por mais que a gente não queira, opa, entramos na sintonia, precisamos de um reparo, vai vir acontecer. Entende? Não tem nem, quando a gente viu os 4 orixás da justiça, a gente viu essa característica. Eu não preciso, eu vou rezar para Yansan. Não vou rezar porque senão a justiça divina me alcança. Então eu vou ficar aqui impune. Não, negativo. Quando a gente viu o Xumaré, lembra? Opa, começou a ter uma coisa que tem que mudar, que tem que transformar. Entrou naquela vibração, pau, já começa a sofrer as irradiações daquele orixá. Ah, mas eu tô perfeito, não preciso. Então você não vai entrar naquelas irradiações. Entende? Então aqui agora a gente vai ver. O livro vai nos trazendo uma tabelinha, tá? E depois a gente vai ver os orixás, como é que eles vão se comportar no detalhe aqui, tá? Então, só para fechar. Então a gente vai ver, como ele vai nos dizer, que são 7 orixás, mas como vai ter essa bipolaridade, porque o mundo é dual, positivo e negativo, passivo e ativo, yin e yang, vai se desdobrar em 14 orixás, né? Lembrando que a gente estudou lá atrás, de fatoração, tudo, e no capítulo sobre geração da vida, né? A gente viu que conforme a evolução vai acontecendo, a gente vai avançando nos planos de criação, a gente vai chegar num ponto que nós somos tripolares. Então aqui é a bipolar, uau! Nossa, que conhecimento novo, uau, meu Deus! Não. Nós temos ainda os tripolares, né? Lembrem disso. Eu vou mostrar aqui a tabelinha só para vocês terem uma ideia, tá? Depois eu vou falando aqui para vocês. Sempre naquela coisa, como eu já tive em momentos anteriores de gráfico, fica espelhado para vocês, me desculpem, mas estou fazendo da melhor maneira que eu posso com os recursos que eu tenho, tá, gente? Mas aqui, ó, é essa tabelinha aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, as irradiações, as essências, os elementos polarizados, as energias polarizadas e os 14 orixás. E aqui a gente vai tendo a característica de cada um. Então, por exemplo, irradiações, fé, essência, cristalina, elementos polarizados, cristalina, energias básicas polarizadas, cristalina. E dentro dos 14 orixás vai ser Oxalá e Logunã, que vai ser aqueles orixás que vão trabalhar de parzinho, lembra? Então, quando eu fui ensinando com vocês ali o capítulo sobre os orixás, você vê que eu já fui trabalhando com esses orixás que se complementavam, que faziam esse parzinho. Aí aquele chega aqui e compacta isso. Então, vamos lá. Irradiações de amor. Então, a gente já viu irradiações de fé, né? Então, é uma essência mineral e elemento polarizador mineral também, e a energia básica mineral. Quais são os orixás? Oxum e Oxumaré. Então, quando a gente vai para o conhecimento, essência, elemento polarizante e energia básica polarizada. Tudo reino vegetal. Vegetal, quem a gente lembra? Oxóssi e Obá. Reino da justiça. Nós vamos ter a essência ígnea, tem do elemento polarizado do fogo. E a energias básicas polarizadas, ígnea também. Quais orixás? Xangô e Yansan. A lei, uma essência eólica, o elemento ar e energia básica eólica. Nós vamos ter Ogum e Oroiná. Evolução, a essência e energia básica telúrica. Elemento polarizado, terra. Nós vamos ter Oboloye e Nanã.
E o último, irradiação de geração, vai ter a essência aquática, junto com a sua energia básica polarizada, e o elemento polarizado, água. Qual orixá? Iemanjá e Omolu. Né? Então essa tabelinha aqui ela vai resumir bem o que a gente viu de estudo no capítulo anterior, né? De vários orixás. E agora, o livro ele vai trazer para nós esses parzinhos dos orixás, nas suas características ativa e passiva, e qual a principal área de atuação, tá? Vou mostrar de novo para vocês, está espelhado, a gente vai fazer a leitura junto aqui, mas só para você pausar o vídeo aí, você vê ali, porque às vezes fica um pouco mais fácil de entender, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro par de orixás aqui, nós vamos ter Oxalá, na sua qualidade passiva, e Logunã, na sua qualidade ativa. Esses dois orixás atuam na linha de fé ou da religiosidade, né? Que nós vimos isso lá atrás. Por isso que eu não vou nem me parar um pouco aqui. Quer entender um pouquinho mais? Volta nas partes anteriores. Eu acho que... Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Pera. A gente começou no capítulo, no vídeo, procura a parte 15. Da parte 15 até até a parte anterior. Até a parte... Isso. Até a parte 22. A gente só estudou os orixás. Então, quero entender mais sobre Oxalá, sobre o Logunã. Volta lá bem no iniciozinho. Tá? Aqui a ordem que eu tô lendo aqui é a ordem que o livro vai explicando o orixá, que foi a ordem que eu estudei. Então, ali a parte 15, a parte 16, provavelmente os outros dois orixás, assim vai indo. Apesar de ter orixás aqui que a gente talvez estudou num vídeo só. Né? Aí descasa um pouco esse andamento aqui. Mas aí, tá? Se quiser se aprofundar. Então, não vou me aprofundar aqui porque a gente já fez esse estudo, tá? Então, ó, Oxum é ativa, Oxumaré é passivo. E eles atuam na linha do amor ou da concepção. Oxóssi é ativo, Obá é passiva. Atuam na linha do conhecimento ou raciocínio. Xangô é passivo, Yansan é ativa. Atuam na linha da justiça ou razão. Ogum é passivo, Oroiná é ativa. Atuam na linha da lei ou ordenação. Obaluaê é ativo, Nanã é passiva. Atuam na linha da evolução ou equilíbrio. Iemanjá é passiva e Omolu é ativo. Atuam na linha da geração ou maternidade. Esses orixás dão sustentação vibratória a todos os trabalhos nos templos de Umbanda Sagrada. Um orixá pode manifestar todas as 7 essências e sustentar toda uma religião por si só. Um só aparece, mas todos os outros estão por perto, ainda que não se mostrem. Um filho de fé pode ter como pai o orixá Ogum e como mãe a orixá Oxum. No entanto, seu caboclo poderá ser de Oxóssi, seu preto velho de Xangô, seu Exu de Obaloaê e seu Erê de Yansan. Então a gente finaliza aqui o capítulo 12, e aí que só para fazer uma reflexão aqui, né? Então, a gente já viu isso aqui no detalhe, agora a gente viu um compacto sobre isso, né? Então, comentando aqui o final do capítulo. Então você vê, a gente não cair naquela percepção de pensar assim, mas então, se o orixá que eu mais vibro, porque existem os orixás que às vezes vão ter aquela denominação de orixá de cabeça, existe orixás que nós temos maior afinidade, né? E aí como ele vai dizer, meu pai é Ogum. Então o orixá na questão ativa. Na questão passiva vai ser Iemanjá. Tirando de cabeça aqui, pode ser que esteja divertido aqui. Não, vamos falar um exemplo aqui real, para não errado. Então na questão ativa vai ser Logunã. E na passiva vai ser o Xumaré. Mas ver todos os outros orixás estão envolvidos.
E vai fazer total sentido, né, gente? Porque tudo trabalha junto, não tem nada isolado. Essa ideia de caixinhas fechadas não funciona, né? O mundo não é assim, a criação divina não é assim. Inclusive, nós vimos lá atrás, lembra? Ah, mas Iemanjá criou a vida. Sim. Aí lembra que o próprio espiritualidade, através de Rubens, nos diz: ah, mas se ela criou a vida, como é que criou o Xóssi, que também estava lá no início? Entende? Então, para ver como as coisas vão funcionando tudo ao mesmo tempo, tudo interligado. E aí, lembrando que a gente estudou lá atrás, naquele capítulo de gestão da vida, lembra? Deus criou aquela molécula, aquele átomo, aquele elemental, aquele fractalzinho, e ele às vezes estava puro, pá, vibrando puro na linha de Oxóssi. E aí, conforme ia se evoluindo, ele ia começando a se mesclar, recebendo outras irradiações, outras vibrações. E ainda ia se tornando uma evolução mista, entende? Porque ia se comunicando, entende? Então, se a gente já vê desde o início essa questão da criação, como vai tendo essas conexões, entende? É óbvio que quando a gente está olhando aqui no espectro dos orixás, vai ser a mesma coisa. Principalmente que tem coisas que são muito, quando a gente viu, por exemplo, o capítulo da justiça ali. Lembra que eu dei o exemplo? Ah, o cara tá preso, quem prende, quem não prende, quando ele tá preso, quem vai fazer ele repensar para ele mudar as atitudes e tal. Eu dei aquele exemplozinho, né? Essa metáfora. A gente tá vendo naquela metáfora o quê? Ação de 4 orixás. Ah, mas são só os 4? Não, mas a gente viu que o Xumaré trabalha fortemente na questão de transformação de hábitos, por exemplo, transformação de vida, de renovação. Opa, então na verdade já são 5. Ah, não, mas aí dentro daquele exemplo do cara na cadeia, ele, pô, ele era um cara que não queria saber nada de Deus, tal. E aí ele pensa, pô, não, vou começar a ver esse conhecimento de Jesus, vou começar a estudar a espiritualidade. E aí ele se encontra, aumenta a fé. Opa, mas fé, Oxalá? Ah, mas a gente também pode ter Logunã. Opa, então peraí, mas já são 7 orixás? Naqueles metáfora do cara preso? Né? Ah, mas ele começa a raciocinar. E começa a ter razão, e começa a ordenar. Opa, mas aí nós vamos ter trabalho, vibração com Oxóssi, vibração com Ogum. Olha quantas ligações. Então é óbvio, né? Isso daí que a espiritualidade vem nos falar, eu só estou trazendo aqui enfoque para nós de que não tem esse trabalho único, né? De que existe sim todo esse interligamento, interligação, né? Tá bom? E depois ali, só para deixar aqui pontuado, lá na frente, mas muito na frente, tá? Se eu não me engano, é no capítulo 22, 23, é lá pro final. A gente vai ter um capítulo maravilhoso sobre os tronos negativos, muito interessante. A gente vai ver essa questão dos Oxus, das pombagiras, e a gente vai ter um sobre os tronos positivos. Então, só para fechar isso, eu tenho um orixá de cabeça, eu tenho um segundo orixá que mais rege a minha vida. Pô, mas eu posso ter um mentor que esteja no trono positivo, que seja um caboclo. De um outro orixá, que não é do meu de cabeça. E posso ter como ele vai dizer aqui, que vai ter uma ajuda de outro que seja uma pombagira. Mas, pô, mas aí tá um trono positivo e um trono negativo? Sim. E tem que ser assim, né, gente? Porque vai tudo se trabalhando junto. Não tem como ser uma coisa só, né? Tá bom? Agora, gente, a gente vai estudar o capítulo número 13, tá? O capítulo número 13 vai falar sobre as cores dos orixás. Então, primeira reflexão desse capítulo, né? Rubens vai nos perguntar como dar uma cor a uma energia, né? Então ele vai pontuar assim: então, pô, Xangô é vermelho. Tá, mas como é que eu sei a energia disso? Por que não pode ser azul? Né? Ah, mas será que é no espectro de energia que ele está mandando? Mas nós não conseguimos ainda mensurar essa energia como a gente consegue mensurar, por exemplo, outras fontes de energia. Né? Nós temos espectrômetros, por exemplo, que é por isso que a gente sabe às vezes temperaturas de planetas, porque a gente vê a energia que eles estão mandando de radiação, dentro daquela faixa de frequência, a gente sabe se aquela energia é de uma cor vermelha, ou azul, ou amarela. Né? Mas a gente não tem essa tecnologia ainda aqui na Terra, física, né? No plano espiritual, nós somos muito mais avançados, mas fisicamente a gente não consegue, né? Mensurar isso ainda. Então, como dar essa energia? Tem. E aí, ele vai nos falar que nenhum orixá tem uma única cor.
Na verdade, um orixá irradia todas as cores. Por isso, pessoas veem um orixá com cores diferentes. Temos espectro de cores, o que complica ainda mais isso. Então, pausando aqui de novo. A espiritualidade, através de Rubens, vai nos dizer que acontece, nossa, eu amo Oxum, e esse é meu orixá de cabeça, meu orixá, eu tenho mais afinidade, e me abriu a clarividência e eu vi, quando estava fazendo uma oração para Oxum, eu vi a cor azul. E aí, em outro lugar, um outro médium, que também tem afinidade com Oxum, ele fez aquela oração, tudo foi aberto com a clarividência, ele viu a cor amarela. Não, peraí, mas não tá errado, porque não pode ser azul ou amarelo, mas assim pode, baseado no que você está buscando ver. Por quê? Porque não tem isso, ele está em todas as cores. A gente vai ver, mas a gente não fica doido aí. Tá falando, não, mas como assim? Não pode ter todas as cores? Calma, a gente vai ver no final do capítulo e vai nos explicar isso, tá? Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui a lógica que o livro e a espiritualidade, através de Rubens, nos ensina. Então, o orixá ele vai ter todas as cores. E quando a gente vai estudar, aqui dentro da própria física, né? Quando a gente vai estudar a irradiação de ondas, então aquele exemplo do primeiro grande experimento que a gente teve na física sobre como se comporta as ondas, né, da radiação luminosa, com aquele fenômeno, aquele experimento do prisma, né, que o raio do Sol passa, né, eu não vou lembrar agora quem que fez, se foi Newton, quem que fez, deixou só um filete de luz passar, batia no prisma e ele abria em 7 cores. Né? Aí onde começou todo o estudo de cores e tal. E aí depois a gente descobriu que as cores estão ligadas à temperatura. Nossa, é um campo vastíssimo de estudo na física. Mas sabendo isso, a gente sabe que tem um espectro gigante de ondas. E um espectro gigante de cores. Né? As cores são infinitas. Ah, não, mas eu tenho vermelho claro e vermelho escuro. Nossa, mas entre vermelho claro e escuro tem trocentos tons de vermelho. Né? Então isso vai complicar ainda mais. Como mensurar a cor? Né? Então, como mensurar essa cor? Pô, aí viu Oxóssi, nesse exemplo que eu estou dando, de amarelo. Né? Eu estava orando por Oxóssi e vi uma luz amarela vindo do céu para mim. Outro estava orando para Oxóssi e viu uma luz azul. Poxa, peraí, cores diferentes. E a gente sabe que tem um espectro enorme de cores. E agora? Né? Então vamos lá. Para ajudar a padronizar e sintonizar, foi definido certas cores. Os orixás têm. Então antes de fazer essa leitura aqui dessa penúltima observação minha aqui, então vamos lá. Para ajudar essa humanidade, para não ficar nessa bagunça de cor, foi definido certas cores, esse padrão, entende? Para quê? Para ajudar a gente. Mas espera aí, se eu tiver com uma roupa amarela, e amarelo, eu não sei de cabeça, tá? A gente vai ver aqui na tabelinha. Então vamos olhar aqui na tabelinha, né? Não vamos ficar inventando exemplo aqui, eu tô com a tabelinha na mão, né? Então, ó. Oxalá é branco, tá? Mas eu estou com camiseta azul. Então, para facilitar a nossa padronização humana, né, nosso cérebro físico adora essas coisas de padrões e lógicas, né? E identificação de padrão, nosso cérebro é muito bom para isso, né? Identificação de padrão, para nos ajudar, a espiritualidade fez isso. Então beleza, Oxalá é branco. Mas se eu tiver de azul, perfeito, né? Mas aí a gente fez essa padronização para nos ajudar. Agora, o que é muito importante de entender aqui? Cris, eu estou fazendo um trabalho numa casa umbandista que está ligada a Oxóssi, que é verde. E lá todo mundo é pedido que todos os médios que trabalham na casa venham de verde. Tudo bem, claro. Pô, se isso faz sentido para vocês, tá tudo certo. É um uniforme até para ajudar a identificação, né? Mas nós sabemos que, mas se tiver de amarelo, Oxóssi não vou entrar em sintonia. Não, a gente sabe que o que a gente sintoniza na irradiação não tem nada a ver com a cor que a gente tá vibrando, né? Então, imagine, né? Não ia fazer sentido nenhum, porque senão, se eu quero fugir da justiça divina, é só eu não usar vermelho, porque é a cor de Xangô.
Não faz sentido isso, né? Mas aí tem esses padrões. Então, pô, queremos utilizar esses padrões? Tá tudo certo, não há problema nenhum. Agora, qual que é o ponto importante? E aí eu já vou trazer aqui antes da gente só ver a tabelinha de cores, aí já deu meia hora, aí a gente finaliza o vídeo por aqui. Mas o que é muito importante, os orixás querem ver sua fé pura e imaculada, independente de cor. Entende? Então, esse é o ponto central e nevrálgico para nós. Nós precisamos, e até gostamos de uma certa padronização. Isso até nos ajuda a facilitar o entendimento e tudo mais. Mas não é esse o ponto central, não é esse o ponto que nós temos que gastar energia. O ponto que nós temos que gastar energia é: nós estamos tendo fé, nós estamos tendo essa fé pura, sincera, humilde, honesta com a nossa relação com os orixás, com a nossa relação com a nossa equipe espiritual, com a nossa relação com o nosso Mestre Jesus e principalmente com a nossa relação com Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina. E de nada adianta eu ter um arco-íris, que é uma roupa de todas as cores do mundo, se quando eu me conecto a Deus, busco orar a Deus, estou sendo sincero, estou sendo abrindo meu coração para Deus de verdade. Quando eu faço uma oração e peço uma ajuda numa questão por um orixá, eu estou realmente abrindo meu coração para esse orixá, pedindo ajuda e estando preparado para a ajuda que vem, porque às vezes a gente acha que, eu vou fazer essa ajuda e vou pedir essa ajuda. Isso é muito comum, por exemplo, no trabalho dos Exus. A gente pede ajuda para um Exu e a gente pensa, então já sei. Estou pegando aquele exemplo. Tem um cara no meu trabalho que está querendo passar rasteira em mim, vou pedir ajuda para o Exu. O Exu vai fazer com que a justiça divina alcance aquele cara e aquele cara saia do meu caminho. Só que a ordem de Deus é diferente. Deus fala assim, não é tu que vai sair. Na verdade, é eu que vou ser demitido. E aí a gente fica revoltado, mas eu pedi ajuda para o Exu e eu fui demitido. Mas é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Aí, fiz essa oração para Exu, Exu tem liberação divina, vai lá, ajuda o Cris. E, rapaz, nós olhamos aqui e Deus está dizendo que o Cris tem que sair, não o rapaz, mano, que tem que ser transferido para outro setor, alguma coisa. E a gente não entende, né? Então o importante é, quando a gente está fazendo essa oração para o nosso orixá, para a nossa equipe espiritual, para Deus, não importa. É de coração aberto, é de pureza, é realmente confiando no trabalho da espiritualidade, é fazendo a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte. Então, nesse exemplo aqui, teve um cara que tá passando ali, tá, mas eu vou ficar falando mal do cara, vou ficar brigando com o cara, vou ficar xingando com o cara. A gente sabe que energia é radiação, eu vou ficar radiando ódio para ele, né? Não, né? Então, gente, vou fechar o capítulo aqui, lendo com vocês aqui, tem uma tabelinha aqui, não vou mostrar porque é só uma tabelinha com nomes e cores, tá? Vou fazer aqui todos os orixás e entidades aqui no final, tá? Lembrando que aqui é só um indicativo para nós do que foi padronizado, tá? Mas se você, no local que você frequenta da Umbanda, não for este critério de cor, cara, perfeito, né? Lembra, os orixás emanam todas as cores. Isso aqui é só para facilitar nós humanos, pequenininho, nosso tamanho desse tamanho que ainda precisamos desse tipo de coisa, entende? Para facilitar para nós, tá bom? Oxalá vai ser branco, cristalino e furta-cor. Furta-cor, quando eu li aqui, eu fiquei curioso. Falei, gente, o que é furta-cor? Nunca vi falar disso. Isso é aquelas cores que às vezes parecem meio metalizada. Se você estiver curioso, bota no YouTube, no Google, né? E você vai ver o que é o furta-cor. Eu não sabia que é isso. É aquela coisa que às vezes parece meio verde, meio roxo, meio metálico. Isso é o furta-cor. Logunã, azul escuro, branco e preto. E olha que interessante, só fazendo um parênteses aqui. Furta-cor, que cor que é? Não. Aí você foi lá, você fez que nem eu, fiquei curioso. Fruta-cor, o que é fruta-cor? Aí tu foi lá e viu, falou, isso daqui é fruta-cor, legal. Tá, mas ela é roxa? Ou ela é verde? Ou ela é metálica? Mas metálica é cinza. Mas cinza mais pro branco, cinza puxando um pouquinho mais pro preto? Cinza claro, cinza escuro? E aí? Tem? Então vê como é que é. A espiritualidade falou, cara, tá em todas as cores.
Ah, não, mas eu estou de branco. Olha que interessante. Oxalá e Logunã trabalham juntos. Nós acabamos de ver isso. Os dois têm branco em comum. Ah, mas eu estou de branco. E aí? É Oxalá? Não, mas também é o Logunã. Ah, não, não, mas eles também estão. Aqui, ó. Vamos ver se tem mais um branco. Aqui, ó. O Baluê é branco. Você vai dizer, não, mas eles estão branco porque eles trabalham na mesma afinidade sobre fé, religiosidade. O Baluê é branco. Também uma das cores. Nós já vamos ver as cores dele, mas só para trazer essa reflexão, para fazer esse ponto. Você fala, ah, é. E aí? Entende? Então é uma coisa só pra gente padronizar, mas tu vê, não é uma coisa pra gente levar numa importância vital. Porque não é isso, né? Oxum, rosa, dourado e azul. Oxumaré, azul, furtacor e lilás. Ogum, azul escuro, prateado e vermelho. Yansan, amarelo, dourado e vermelho coral. Xangô, marrom claro, dourado e vermelho. Oroiná, laranja, dourado e vermelho. Oxóssi, verde, azul escuro e magenta. Obá, magenta, dourado e vermelho. Obaluayê, branco, prateado e violeta. Nanã, lilás, azul claro e roxo. Iemanjá, branco, azulado, prateado cristalino e azul profundo, que é anil. Omolu, vermelho e preto. Exu, preto e vermelho. Pombagira, vermelho e preto. Tem? E aqui a gente finaliza o estudo do capítulo sobre cores. Tá bom, gente? Já deu mais de meia hora. No vídeo de quarta-feira, a gente vai começar o estudo do capítulo 14. Orixás de frente, ancestral e adjunto. Tá bom? E é isso daí. Eu, antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer os recadinhos de todos os vídeos aqui, tá bom? Gente, eu sou um estudante de espiritualidade, tá? Estudo espiritualidade já faz muitos anos. Trabalho para Jesus, Minha ideia nesse trabalho, como vocês bem sabem, é estudar essas obras junto com vocês, para a gente ter essa troca de figurinhas e tudo mais. Mas eu não tenho de forma nenhuma pretensão que isso aqui seja um curso, um treinamento de Umbanda sagrada, tá? Eu não sou um sacerdote da Umbanda, não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda sagrada, tá? Tenho certeza que se esse vídeo fosse gravado por Rubens Saraceni, ele ia dar um banho de conhecimento em mim. Muitas coisas, eu sempre aviso, muitas coisas eu não sei. Às vezes, quando estou fazendo a leitura, às vezes eu até trago aqui para vocês. Olha, eu li isso, mas fiquei com tal dúvida. E não sei a resposta, pelo menos não no momento que eu gravo o vídeo. Pode ser que no futuro eu saiba, hoje eu não sei. Tá? Mas eu só queria setar a expectativa de vocês, para vocês entenderem quem é que está estudando essa obra com vocês. Eu sou um estudante de espiritualidade, que estudo e trago a minha visão sobre os temas e tudo mais, mas não sou um sacerdote da Umbanda com vasta experiência, tá? Outra coisa que eu quero deixar de recadinho aqui, pedir para vocês. Se você puder, por favor, curta o vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal. Se você tiver a opção no celular aparecendo para ti de hypar o vídeo, entende? Compartilha com alguém. Todas essas ações que você faz são de graça, são fáceis, são rápidas. Mas quando você faz isso, o que acontece? O algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante, entende que o canal é relevante, então ele espalha para mais pessoas esse vídeo e tantos outros vídeos do canal. Essa obra e várias outras obras do canal. Então isso você ajuda com que a mensagem se propague, com que ela se espalhe ainda mais. Porque o algoritmo entende. Ele fala assim, opa, se a pessoa está clicando nesse vídeo, está se inscrevendo nesse canal, está curtindo, está deixando comentário, pô, é relevante, isso aqui é bacana, vou mostrar para mais pessoas. E aí essa mensagem se espalha. Então, se você puder, por favor, faça uma ou todas essas ações, tá bom? Também convido você no meu canal, se você for na parte de playlists, você vai ter a playlist certinha por autor. E lá vai estar organizado as obras que a gente está estudando aqui no canal. Então nós temos obras de diversos autores. Se Deus quiser, vamos ter muitas obras chegando ao longo dos meses aí, de anos, no canal, para a gente ter bastante
conteúdo para a gente estudar. Então, eu quero ver uma obra de tal autor, dá uma olhada lá. Por enquanto tem poucas obras ainda, acho que só tem uns 10 livros, se não me engano, mas nós vamos, ao longo dos anos, ao longo dos meses aí de estudos de obra, a gente vai aumentando. Mas nós já temos Sandra Carneiro, a gente tem obras de Osmar Barbosa, de Rubens Saraceni, de Amal Elan e tantos outros, tá bom? E o último recadinho que eu deixo para vocês é o estudar. Eu fico muito feliz que você está vendo esse vídeo comigo, mas estudar esse livro não é suficiente só pelo vídeo, tá, gente? Então, fica obrigatória a leitura integral da obra original, tá? A gente consegue estudar aqui, é muito legal, fico muito feliz que vocês estão aqui, digo de novo, acabei de dizer isso, repito, tá? Mas não invalida a leitura integral e original da obra. Quer entender mais por que eu estou deixando esse recado? Vai lá na parte número 1, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, parte 1. Lá no início do vídeo eu já explico com bastante detalhes por que eu estou deixando esse aviso aqui e todo vídeo eu deixo esse aviso, tá bom? E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.